Ora, vamos então retomar a nossa reunião. Agradecer a presença do Dr. João Pina Pereira aqui entre nós hoje para esta audição. Dr. João Pina Pereira, nós estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito. As regras regem-se pelo Código de Processo Penal, não presta juramento, não está num tribunal, mas em todo o caso está obrigado a responder à verdade sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vou começar, a audição tem início, não sei se pretende fazer uma declaração inicial. Tem que carregar o botão, por favor. Perdão, penso que quando me fizerem perguntas eu falarei do meu percurso profissional e o que é que faço hoje em dia. Okay. Muito obrigada. Dou então a palavra à senhora deputada Sofia Matos, do Partido Social Democrata. Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimento as senhoras e senhores deputados que nos estão a acompanhar por meios telemáticos, assim como o senhor deputado aqui presente. Agradeço também a presença do Dr. João Pina Pereira, pelos esclarecimentos que hoje nos vai aqui dirigir. Eu começaria exatamente por aí, portanto, pela parte do percurso profissional e como é que chegou até à GNB Gestão de Ativos. Obrigada. Ok. Muito obrigado, senhora deputada. Eu vou fazer 25 anos que estou no grupo, inicialmente Espírito Santo e agora Grupo Novo Banco, sempre na gestão de ativos. Eu entrei em julho de 1996, na altura como responsável, como técnico superior, chamemos assim, de fundos de investimento de obrigações. Em 2000 passei a assumir funções de direção e nessa altura passei a ter a responsabilidade de fundos de pensões e clientes de gestão discricionária, ou clientes ligados à gestão de patrimónios. Desde 2000 até 2016, essas foram as minhas funções, responsável dessas duas áreas, que eram uma única área, em rigor. Em 2016, em abril de 2016, fui convidado para ascender à administração da sociedade gestora, na altura como vogal. Eu aceitei esse convite e 3, 4 meses depois, no início de agosto, ficou concluído o chamado processo de fit and proper com os vários reguladores. Eu já vou explicar um pouco mais em detalhe porque é que eu estou a dizer vários reguladores, porque de facto a nossa empresa está debaixo da alçada de 3 reguladores, Banco de Portugal, CMVM e ASF. Nesse aspecto é algo bem mais complicado do que um banco, nessa ordem de grandeza, e portanto em agosto de 2016 passei a ser administrador vogal da GNBGA. Essa situação perdurou até ao final de 2018. 2018 foi um ano que eu diria ativo em mudanças na empresa, porque em fevereiro, penso eu que foi em fevereiro, foi anunciado em janeiro, mas com efeitos em final de fevereiro, o presidente da empresa saiu, Dr. Paulo Vasconcelos, que eu penso que os senhores irão falar com ele amanhã. Fiquei só eu e um colega meu como administradores, e esse meu colega, no final de setembro, saiu. E, portanto, nos últimos 3 meses de 2018, a empresa ficou com um único administrador, eu. Os outros administradores que entraram no final do ano estavam na altura no processo de fit and proper e, portanto, não podiam assumir de facto as suas funções. No final de 2018, o Conselho de Administração ficou formalmente outra vez concluído e nessa altura eu assumi as funções de presidente. Foi esse o convite que o Novo Banco me fez e que eu aceitei com todo o gosto, e desde então, sem quaisquer alterações, ou em rigor com uma alteração numa das sociedades,
tem-se mantido essa situação. Portanto, sou presidente da GNB-GA desde final de 2018. E eu agora, nesta altura, eu se calhar ia explicar um pouco o que é que consiste ou qual é o organograma da nossa empresa. Porque não é uma coisa fácil, não é difícil, mas é algo um pouco complicado. Não sei se os senhores têm a noção de que em Portugal, e isso é um facto indesmentível, para se fazer certas e determinadas atividades ligadas à gestão de ativos, é preciso sociedades que só façam essa atividade. Ou seja, para se gerir um fundo de pensões, tem que ser uma sociedade gestora de fundos de pensões ou uma seguradora, em rigor. Para se gerir patrimónios autónomos, tem que se ter uma sociedade gestora de patrimónios, idem para uma sociedade gestora de fundos imobiliários, idem para uma sociedade gestora de fundos imobiliários. E é essas 4 sociedades, cada uma com o seu objeto perfeitamente identificado, que está debaixo da holding GNB-GA. Eu sou presidente da GNB-GA Holding e sou igualmente presidente de 3 das 4 sociedades, da Fundo de Pensões, da Fundo de Imobiliários e da Gestão de Patrimónios. Na Sociedade de Fundos Imobiliários, que hoje em dia se chama GNB Real Estate, RE, eu não sou presidente, nem sou membro do Conselho de Administração. Vamos ouvi-lo amanhã. Eu sei, vão ouvir amanhã o meu colega, nesse sentido, colega no sentido que também faz parte da administração, muito embora não sejamos coincidentes. E, portanto, é essa situação. Para além desta, e só para os senhores ficarem com o quadro bem claro do organograma da empresa, nós temos atualmente ainda uma operação no Luxemburgo, que é a GNB International Management, da qual também sou o presidente, e tínhamos até ao final do ano passado uma operação em Espanha, que foi vendida no final do ano passado, na qual também eu era o presidente. Portanto, hoje em dia temos a GNB-GA Holding, 4 sociedades, 4 filhas, como nós costumamos dizer, para cada uma das atividades. Eu sou presidente em 3 delas, todas elas detidas a 100% pela holding, e depois mais uma sociedade, a International Management, que faz gestão de fundos imobiliários no Luxemburgo. E é esse o organograma da GNB-GA. Ok? E, portanto, era isso que eu queria dizer. Portanto, não só o meu percurso, mas como nós estamos organizados em termos de organograma. Falta só um ponto que é extremamente relevante. A GNB-GA é detida a 100% pelo Novo Banco. Era a pergunta que lhe ia fazer. Nem sempre foi assim. Antes nós chamávamos ESAF e antes tínhamos uma parte do capital que eram detidas por outras empresas do grupo. Hoje em dia não é isso que se passa, somos detidos a 100% pelo Novo Banco. Portanto, o Novo Banco tem 100% de GNB-GA, GNB-GA tem a 100% cada uma das suas filhas, vamos assim designá-las. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Aliás, foi até mais além daquilo que tinha sido pedido, que eu desde já agradeço. Relativamente ao facto de ter agora dito que a GNB-GA é totalmente detida pelo Novo Banco e que até há algum tempo assim não era, portanto na antiga ESAF, a partir de que momentos é que esta sociedade gestora de fundos e de outras sociedades imobiliárias passou a ser detida totalmente pelo Novo Banco? Eu confesso que não sei exatamente, mas convém que se referir que, não sendo detida a 100% pelo Novo Banco, era detida com uma percentagem praticamente esmagadora pelo Novo Banco. Eu recordo-me, por exemplo, que a Tranquilidade tinha quando a Tranquilidade era do grupo, tinha alguma percentagem do capital, mas o Novo Banco era praticamente, era o acionista dominante, obviamente. Eu confesso que não sei exatamente as datas em que foram feitas essas transações e ficaram os 100% no Novo Banco. Essa informação é relevante para aqui
na medida em que eu gostava que nós nos pudéssemos concentrar um pouco no âmbito imobiliário, nos fundos de investimento e nas sociedades imobiliárias. E por isso é que é importante. E a pergunta que lhe faço é se as perdas dos fundos que são geridos pela GNB-GA são imputáveis ou não ao novo banco. Se têm impacto nas contas do novo banco. Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe 2 ou 3 pontos relativamente a essa sua pergunta. Na GNB Real Estate, repito, eu não sou administrador e tenho um conhecimento, vamos assim chamar macro, mas suficientemente abrangente, naturalmente, para saber o que é que a GNB-RE faz. A GNB-RE gera fundos de investimento imobiliário. Alguns desses fundos de investimento imobiliário são totalmente, não é detidos, eu ia usar uma palavra errada, o único participante é o novo banco. Existem outros fundos de investimento em que há mais participantes para além do novo banco, ok? Mas eu diria que hoje em dia a maior parte dos fundos são os participantes, ou o participante é um participante único, é o novo banco. Do que eu sei naturalmente, eu não sei, nunca trabalhei no banco, mas para mim não tenho quaisquer dúvidas a esse respeito de que as perdas que forem assumidas pelos fundos de investimento e que o banco tenha unidades de participação desses fundos, essas perdas têm que ser repercutidas nas contas do novo banco. Por isso não tenho... Agora não sei se é na conta de resultados, se é no capital, esse é um tema que eu não sei. Mas o novo banco detém, em alguns casos, 100% das unidades de participação dos fundos, isso é claro. Ainda que tenha aqui dito que relativamente à GNB Real Estate não é presidente da sociedade e portanto não tem um conhecimento de facto sobre o que está lá a acontecer, imagino. Não tenho um conhecimento mas tem conhecimento alargado por ser o presidente da GNB. Tenho conhecimento dos processos, agora não tenho conhecimento da compra ou da venda do ativo ABC, isso não tenho. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho pouco tempo, mas gostava de lhe ler aqui algumas questões. Diga. Vieram a público em alguns canais de televisão e nos mídia alguns negócios que foram realizados no âmbito da GNB-GA, concretamente negócios imobiliários através da GNB Real Estate, que eu gostava muito que pudesse pronunciar-se aqui sobre algumas coisas. Nos negócios realizados, por exemplo, pelo Fundo FIMS Oriente, elencados numa das auditorias especiais da Deloitte, as perdas atingiram 16,7 milhões de euros face ao valor das avaliações existentes. Num conjunto de outras vendas, envolvendo também o fundo Fungep e Novo Banco 2, as perdas ascenderam a 44 milhões de euros. Nos negócios identificados do fundo NB Património, as perdas ascenderam a 3,8 milhões de euros. Nos negócios levados a cabo pelo fundo Imo Investimento, a perda atingiu 8,2 milhões de euros. No fundo FIMS Oriente, por exemplo, foi referida a obtenção de mais-valias de 2,5 milhões de euros. No entanto, a notícia revela uma discrepância assinalável entre a avaliação mais antiga e a mais recente, no montante de 67 milhões de euros. Num dos negócios referidos também, neste caso pela TVI, foi falado de uma venda de um campo de golfe, em que as mais-valias ascenderam, as menos-valias, aliás, ascenderam a 3,5 milhões de euros. E isto tudo por causa da diferença entre uma avaliação mais antiga e uma avaliação mais recente, na diferença de 15 milhões de euros. Nestes negócios de que lhe falo agora, as perdas poderão ter ascendido, como descrito, ao total de 88 milhões de euros, sem que se perceba qual é que é o racional económico que esteve na base destas avaliações mais antigas e nas avaliações mais recentes. A pergunta que lhe faço é se algum destes fundos está no âmbito de gestão da GNB-GA através da Real Estate
ou se não tem nada a ver, e depois gostava de lhe fazer algumas perguntas que têm que ver com a desvalorização destes ativos. Obrigada. Ok. Tanto quanto eu me recordo, e penso que me recordo corretamente, acho que todos os fundos que a senhora deputada mencionou são geridos pela GNB Real Estate. Primeira resposta. Acho que são todos. Acho que não estou a cometer nenhum erro. Segundo aspecto, e comentando a notícia que acabou de ler, eu tenho que confessar que a notícia que acabou de ler não me traz, pelo menos a mim não me traz, não estou a comentar a grandeza dos números, isso é outra história, porque a grandeza dos números, 3 milhões ou 5 milhões ou 10 milhões, tem que ser medido não só em termos absolutos, mas mais do que isso, se calhar, em termos relativos, mas quando nós estamos, de facto, a comparar avaliações mais recentes com mais antigas, pode perfeitamente existirem discrepâncias relevantes. Mas, quando nós estamos a comparar duas avaliações atuais, dois avaliadores distintos, eu diria que só por uma mera coincidência é que poderão acertar os dois exatamente no mesmo valor do imóvel. Dito isto, não é de esperar também que duas avaliações hoje feitas de um qualquer imóvel, que a diferença seja uma diferença gritante, da ordem das várias dezenas de pontos percentuais. Terceiro aspecto, e penso se calhar é o aspecto mais relevante, ou o ponto da minha resposta mais relevante, quando se fala em avaliações, e fala-se muito corretamente, temos de ter em atenção que as avaliações são sempre feitas por avaliadores externos devidamente credenciados pela CMVM. Não são avaliações feitas por nós ou feitas pelo banco, são feitas por avaliadores independentes, credenciados pela CMVM e, como tal, obedecem a certas e determinadas normas, mas, naturalmente, um avaliador pode dizer, isso vale para um terreno, vale para o que os senhores quiserem, vale para a nossa casa, para o que queremos. Um pode avaliar num milhão, outro pode avaliar facilmente o mesmo imóvel num 1.100.000 euros. Não quer dizer que são essas as situações, mas é importante terem presente que as avaliações, que têm que ser feitas periodicamente de acordo com a lei, com o que está definido na lei, elas são, e mais, eu agora não sei exatamente qual é que é a periodicidade, não podem ser sempre feitas pelo mesmo avaliador. Ao fim de certo e determinado tempo, tem que passar a ser um outro avaliador. Há um normativo interno do novo banco que se aplica aos imóveis que são detidos diretamente pelo banco e não através de fundos imobiliários, que tem algumas obrigações que não são aplicáveis, neste caso, à GNB-AGA e às restantes sociedades. Como, por exemplo, um perito avaliador não pode avaliar o mesmo imóvel, o mesmo ativo, neste caso, sendo ele imóvel ou não, mais do que 2 vezes sucessivas. Quando ocorrer uma desvalorização superior a 15%, deve ser solicitado ao perito avaliador que detalhe no relatório quais é que foram os fatores que motivaram essa desvalorização. E, portanto, há nos vários relatórios da Deloitte são reportados casos de acontecerem algumas carteiras de ativos em que não foram solicitadas quaisquer justificações aos peritos avaliadores, que num período relativamente atual, portanto, no mesmo ano, por exemplo, terem, ou de um ano para o outro, não de 2015 para 2019, como estava a dizer há pouco, mas de um ano para o outro, terem desvalorizações de mais ou menos 50 milhões de euros, algumas na ordem dos 20%, outras na ordem dos 40% e outras na ordem dos 54%. Porquê que estes normativos internos do novo banco foram adotados em virtude de todos os problemas que temos vindo a assistir na gestão do banco? Porquê que não foram também eles aplicados aos fundos imobiliários? A esse respeito, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada, é importante, e isso não invalida naturalmente a razão da sua pergunta, mas é importante os senhores terem a ideia que uma coisa é as avaliações que o banco faz
nos seus imóveis que tem na sua carteira, outra coisa é as avaliações que a GNBRE faz nos imóveis que tem na carteira dos seus fundos. Nós obedecemos ao normativo da CMVM a esse respeito. O novo banco, ou qualquer banco, não obedece diretamente a esse normativo. Dito isto, e eu confesso, tenho que confessar a minha ignorância a esse respeito, se tal me for permitido, não existindo um normativo idêntico ao do novo banco, e se a senhora deputada o diz... Eu pergunto isto porque as perdas são imputadas ao novo banco e, portanto... Não, mas deixe-me aqui, a questão é, existe certamente um normativo, não necessariamente esse, mas existe um normativo que tem a ver com as avaliações no que diz respeito à GNBRE, ok? Que não tem que seguir diretamente ou que ser a cópia do normativo do novo banco, ok? Lá está, eu não quero ir por aí, eu tenho algumas dúvidas, mas eu penso que, por exemplo, no caso dos bancos, e eu não estou totalmente certo, é admitido que seja só um avaliador. Eu acho que no caso dos fundos de investimento tem que existir no mínimo 2 avaliadores. Eu repito, eu não estou totalmente certo, mas penso que existe essa diferença. Não, era só... Quero concluir, sim. Obrigada, Sr. Presidente. Para além destas explicações, que já vi que não tenho um conhecimento direto, porque não está neste momento a administrar as empresas. Dos negócios eu não tenho. Sabe dizer dos quais é que são os protocolos de avaliação que são seguidos, como é que são escolhidos os avaliadores e o que é feito quando estas discrepâncias de avaliação existem e quando elas são no mínimo suspeitas, quando são de um ano para o outro e não, como estava a dizer há pouco, de 3 ou 4 anos para trás, especialmente num momento de crescimento dos preços como aqueles que assistimos nos últimos anos nas regiões de Lisboa, Porto e Algarve, e tendo em conta que os outros bancos estão a obter, portanto, em 2018, por exemplo, o Santander, o Millennium e o BPI anunciavam que estavam a vender as laterais dos créditos mal parados com imensas mais-valias, coisa que não está a acontecer com o novo banco, por exemplo, e que se reflete nos fundos de investimento, ou que é memetizado pelos fundos de investimento, e tendo em conta que o mercado imobiliário não parou de crescer nos últimos anos e que teve o seu exponencial no ano de 2019, que foi quando se registaram maiores perdas neste caso. Senhor deputado, eu não lhe consigo dar nenhuma ou trazer nenhuma luz a essa sua questão. Não sei sinceramente, sei que os protocolos são seguidos, sei que existem vários avaliadores, que são utilizados vários avaliadores, diversos avaliadores. Se há uma redução de preço de um ano para o outro tão pronunciada, e eu não duvido, se me está a referir isso é porque aconteceu, eu diria que teve que haver algum motivo estrutural que justifique isso, diria, não é? Eu não quero entrar em especulações, mas falando em termos abstratos, uma questão de uma licença camarária que desaparece ou qualquer coisa desse género pode ser o suficiente para conduzir a uma desvalorização de um terreno. Eu estou a falar em teoria, não sei o caso concreto. Pelo contrário, as câmaras foram todas consultadas e os vereadores que tinham expor do urbanismo disseram que não existia qualquer alteração. Portanto, repito. Okay. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista. Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por contextualizar as perguntas que lhe quero colocar e também para quem acompanha esta audição. A sociedade, a holding GNV, faz parte do Grupo Novo Banco, certo? Certo. Posso lhe perguntar quais foram os resultados operacionais, os resultados do exercício, não só da holding GNV ativos, mas como também de cada uma, os resultados operacionais, os resultados do exercício de cada participada em 2018, 19 e 20?
Eu não tenho presente os números por sociedade. Não lhe quero perguntar com exatidão os números, mas positivos, negativos? Não, positivos. Os números foram positivos. Quer os resultados operacionais, quer os resultados... Sim, os números são positivos. Os números são positivos. Da holding e das suas filhas. Muito bem. Incluindo, neste caso concreto, a real estate. Pronto. Significa, então, se a holding faz parte do Grupo Novo Banco, consolida as suas contas no Grupo Novo Banco, pergunto-lhe se há uma percentagem de ativos e qual a percentagem desses ativos que faz parte do chamado mecanismo de capital contingente. Ou quais os ativos que já geraram perdas no balanço consolidado do Grupo Novo Banco e que justificaram as chamadas de capital por parte do Fundo de Resolução. Eu não lhe sei responder essa questão. Não sei quais é que foram os ativos imobiliários que foram vendidos e que fazem parte do mecanismo. Há uma questão que é importante, e eu não sei se o Sr. Deputado estaria de alguma forma a pensar nela, mas é importante ser dito, a nossa atividade de GNBGA é uma atividade muito básica, ou seja, nós gerimos ativos, mobiliários ou imobiliários, recebemos comissões pela sua gestão, pagamos custos com pessoal, custos de estrutura, e a diferença é o lucro ou o prejuízo. Nós não temos qualquer carteira de ativos, porque não podemos. Ponto final, logo à partida, não temos qualquer carteira de ativos mobiliários ou imobiliários. Mas fazem a gestão de carteiras de ativos. Fazemos a gestão de carteiras de ativos. E são as vossas decisões que geram o valor dessa carteira de ativos. Certíssimo. E, portanto, as decisões que tomam são relevantes para a valorização desses ativos. Certo. E no final do exercício, isso pode ter impacto nas contas, tem sempre impacto nas contas consolidadas do Grupo Novo Banco e pode ter impacto naquilo que são as chamadas capital ou fundo de resolução. De que forma é que a administração do Novo Banco coloca os ativos na sociedade que preside? Portanto, como é que é feita esse fluxo de ativos e de carteiras de ativos para que possamos perceber também qual é o grau de autonomia que tem nas decisões que toma? Deixe-me dizer-lhe que os ativos, eu não vou dizer que são todos, mas a esmagadora maioria, quando estou a dizer a esmagadora maioria, estarei a falar certamente qualquer coisa acima dos 90% a 95% dos ativos, e estou a falar sempre dos ativos imobiliários, são ativos, todos eles, que vinham já do tempo do Banco Espírito Santo. Portanto, não foram ativos que foram comprados recentemente, que sofreram estas desvalorizações que foram referidas. São ativos que estão há bastante tempo nas carteiras dos fundos de investimento. Sendo que, e também é importante que seja dito, alguns dos fundos, por exemplo, um dos fundos que a senhora deputada mencionou, o FIMS Oriente, foi um fundo que veio a gestão para nós. Originalmente a gestão era de uma outra entidade do Grupo Espírito Santo, ainda nos tempos do Espírito Santo, e veio para a gestão da GNBGA, eu não sei exatamente quando, eu penso que já depois da resolução é que a gestão desse fundo e de mais outros vieram para a nossa esfera. Mas quem é que toma a decisão de passar esses fundos para a vossa esfera? Aí eu penso que foi claramente o Novo Banco ou o Banco Espírito Santo, consoante o timing da situação. Muito bem, porque há ativos imobiliários que não estão debaixo da gestão da GNB Ativos, ou seja, ativos imobiliários do Grupo Novo Banco que não estão debaixo... Certíssimo. Não foram entregues... Certo, não estão em fundos. Certo. Certamente que há critérios para que a administração do Novo Banco escolha ou não escolha a GNB Ativos para gerir determinados ativos imobiliários. Outros ativos, não só imobiliários, mas no caso concreto, os imobiliários, atendendo à dimensão que têm nas perdas geradas e nas consequentes chamadas de capital ou fundo de resolução. Portanto, este fluxo, nós precisamos compreender melhor esse fluxo. Porque quais são os critérios que levam a administração do Novo Banco a entregar
um conjunto de ativos à GNB Ativos, que é uma sociedade do seu grupo, e o que é que leva a administração do Novo Banco a colocar outras carteiras de ativos nas mãos de outras sociedades que são completamente terceiras, alheias ao Grupo Novo Banco? Deixe-me recuar aí um pouco, senhor deputado. Os fundos que vieram para a nossa gestão eram fundos que estavam a ser geridos por outras sociedades, na altura, do Grupo Espírito Santo. Também sociedades gestoras de fundos de investimento imobiliário. É o caso do FIMOS Oriente, Funger, Fungep, e são alguns nomes que eu me recordo, e provavelmente poderão existir mais, alguns. E, portanto, o que foi feito, ou foi iniciado pela administração do BES, e penso eu que depois continuado, e desculpem-me se eu não tiver com as referências temporais corretas, mas eu penso que alguma parte já foi no tempo do novo banco, foi colocar a gestão dos fundos de imobiliários, centralizar todos numa única sociedade, neste caso a GNB Real Estate. E foi isso que foi feito. E, portanto, todos os fundos imobiliários... Diga, senhor deputado. E não houve, a partir do momento da venda do Novo Banco, em 2017, nunca houve nenhuma transição de ativos dentro desses fundos, seja mobiliários ou imobiliários, dentro do Grupo Novo Banco? Aí, em concreto, eu só lhe posso responder para os fundos mobiliários, que isso é matéria que eu conheço bem, e isso, nos fundos mobiliários, nada disso foi feito. Nos fundos imobiliários, eu não lhe vou conseguir dar uma certeza absoluta, porque não a tenho, não sei exatamente essa situação, não lhe consigo dar uma certeza absoluta, não estou suficientemente por dentro do património dos fundos imobiliários. Uma outra pergunta, qual o seu grau de autonomia para as decisões que toma relativamente à administração do Novo Banco? O meu grau de autonomia nas decisões que tomo, eu posso dizer que é um grau de autonomia bastante elevado. Nunca recebeu nenhuma orientação relacionada com algum fundo de investimento? Absolutamente nada. Esteja sob gestão da holding? Absolutamente nada. Portanto, podemos dizer que é um grau de autonomia a 100%. Toma as decisões sem qualquer tipo de intromissão por parte da administração. E eu tenho que confessar, já no tempo do Banco Espírito Santo, ou do Espírito Santo, essa situação, e eu na altura não era administrador, era diretor, mas nunca tive interferências na minha atividade ou imposições, e hoje em dia não. Repito, eu sou responsável pela parte de fundos de pensões, fundos mobiliários e gestão de patrimónios. Partes relacionadas e conflitos de interesses. Qual é o compliance que intervém na sociedade, na holding e nas participadas da holding? É a mesma do Grupo Novo Banco? Não. Nós temos, e somos obrigados a ter, quer uma área de risco, quer uma área de compliance, quer uma área jurídica nossas e independentes do banco. E temos. E essas áreas que estão, digamos, sediadas na holding, prestam serviços, os chamados, vamos assim designar, serviços partilhados, às várias filhas, ou seja, a área de compliance presta serviços à GNB Fundos Mobiliários, Real Estate, Gestão de Patrimónios, Fundos de Pensões. São áreas diferentes do banco. Obviamente, trabalhamos e falamos com o banco, isso é óbvio, é óbvio e indiscutível, mas são áreas diferentes, são responsáveis que estão, neste caso é um responsável, que está devidamente credenciado junto dos reguladores, e hoje em dia existe esta situação das chamadas figuras-chave, as figuras de controle, que têm que também ter um fit and proper, não são só os administradores, mas essas figuras-chave também têm que ter um fit and proper junto dos reguladores, e é isso que nós temos. E o compliance já reportou alguma situação de eventual conflito de interesses ou alienação de ativos a partes relacionadas?
eu não lhe posso garantir a 100%, lá está novamente por causa da parte do real estate, que eu não domino as situações todas tintim por tintim, chamemos assim, mas eu diria que não. Ou seja, se excetuarmos, na pergunta que lhe acabei de fazer, se excetuarmos a sociedade real estate, não encontrou até agora, não foi reportado pelo compliance qualquer conflito de interesses ou alienação de ativos a partes relacionadas? Não, que eu me recordo nada. Muito bem, não tenho mais perguntas. Obrigado. Com certeza, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para perguntar ao Dr. João porquê que é administrador de todas as outras sociedades que dependem da holding e não sou da real estate. E não é da real estate. Isso eu diria que tem a ver aqui com dois aspectos que estão interligados. Eu nunca fui especialista na parte de real estate. A minha vida foi sempre trabalhar na parte de valores imobiliários. E acreditem que, pese embora todos nós tenhamos alguma ideia do valor de casas e de pensar, isso não é ser especialista em real estate, eu nunca fui. E quando me foi feito o convite, que eu há pouco referi, em abril de 2016, e foi apresentado o organograma, foi precisamente nessa situação. Eu passar a ser, na altura, o responsável, aquilo que se chama o Chief Investment Officer, ou seja, o responsável pelos investimentos mobiliários, e na parte imobiliária eu não entrar nessa área, e veio uma pessoa que era um expert nessa área. Muito obrigada. Dr. João Pina Pereira, agradeço em nome desta Comissão e da Assembleia da República a sua disponibilidade para aqui prestar as informações que nos trouxe e, desta forma, dou por concluída a nossa reunião. Muito obrigada, doutor. Ok, muito obrigado. Boa tarde.